Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, sentado nessa poltrona confortável, não é? E hoje nós teremos aqui uma programação que esperamos ser bastante rica. Teremos uma noite de entrevista, teremos aqui esse momento de interação com vocês também, sobre esse tema que é o exercício da espiritualidade em uma sociedade materialista. Mas como vocês podem ver, eu não estou sozinho aqui, ainda estou sozinho, mas tem uma poltrona que aguarda, né, o nosso entrevistado da noite, a pessoa que vai estar aqui comigo para dividir esse espaço e proporcionar a gente esse momento de aprendizado e de troca. Por isso eu queria chamar aqui o nosso querido amigo Sócrates Cates-Valles, consultor de empresas, facilitador de desenvolvimento humano, trainer em programação neurolinguística, para dividir conosco esse momento. Senta aí na cadeira. Pois é, Sócrates, boa noite. Boa noite, Ramiro. Boa noite a todos. Pessoal, ô Ramiro, esse boa noite foi mais ou menos, viu? Eu fiquei até com ciúme. Mais ou menos você elogiou o pessoal. Eu fiquei com ciúme em relação a você. Mas assim, a gente tem um jeito, eu vou falar sobre espiritualidade, tá? Aí você me permite. A gente tem um jeito para isso. Algumas pessoas que já foram meus alunos sabem, né? Nós temos um jeito especial de transmitir energia, passe, né? Para que a gente possa, numa espécie de uma recarga de bateria, reanimar todo mundo aqui. Então eu vou pedir para vocês, por favor, que vocês se levantem. Se levantar significa esse exercício de tirar, né, Vamos levantar também, da cadeira, né? Energizado. E eu quero que vocês abracem pelo menos 2 pessoas, e de preferência que não estejam assim próximos a você. Eu vou abraçar o Ramiro, porque está pronto. Desejando paz, saúde, felicidade, né? Isso, muito bem. Pessoal, eu falei 2 pessoas, né? Pessoal, eu falei 2 pessoas, viu, gente? O Ministério da Saúde adverte. A abraçoterapia pode causar dependência, gente. Né? Ok, vamos lá. Eu vou sentar para ver se todo mundo senta também, né? Ok, Ramiro? Pois é. Então deixa eu fazer o teste aqui. Agora vai. Agora, minhas amigas energia, né? e meus amigos, boa noite. Bateria recarregada. Deu para perceber que agora estamos em outra, para falar a linguagem jovem, outra vibe. Outra vibe. Muito bem. Sócrates, na verdade eu gostaria de começar essa entrevista. A TV Harmonia foi aqui aos corredores da nossa instituição. Sim. E esteve com algumas pessoas, o pessoal da técnica está aí. Atenção, olha para cima. Vamos botar agora uma pergunta que nós vamos fazer às pessoas aqui para começar a nossa atividade de hoje. A gente perguntou às pessoas o que é a vida espiritual. Como é que as pessoas percebem isso? O que é essa vida espiritual, para que a gente possa começar a partir daí a nossa conversa. Okay. O pessoal já está pronto aí? Então vamos ver aí a resposta de algumas pessoas aqui que a gente selecionou para começar a nossa atividade. Vida espiritual para mim é a nossa vida, mesmo porque somos espíritos, independente de sermos encarnados ou desencarnados. O que importa, na verdade, é a gente sempre estar buscando o nosso aprimoramento, né? O nosso crescimento e aproveitando as oportunidades que a vida nos proporciona para poder realmente conhecer e aprender. Nada mais é do que a continuidade do que é a nossa vida agora. A gente só vai estar em outro plano, mas a gente vai continuar sendo a mesma pessoa que a gente é agora e melhorando cada vez mais. A vida espiritual, para mim, é a verdadeira meta que buscamos. É o que deve ser vivido pelo espírito. A vida espiritual, é isso que eu estou dizendo, assim, eu não consigo dividir, né? Espírito e matéria dessa forma. Eu vivo
né, a minha matéria no momento, o meu corpo, o presente, mas eu também sou espírito. Você veja que as pessoas têm diversas percepções sobre o que é essa vida espiritual e talvez até o exercício dessa espiritualidade. A gente podia começar por aí, definindo o que seria esse exercício da espiritualidade, o que seria viver essa vida espiritual aqui nesse plano físico. Isso, às vezes algumas pessoas me perguntam assim, né, Sócrates, como é que é a vida espiritual? Né? E aí eu devolvo a pergunta, como é que é a sua vida? E aí as pessoas dizem, não, Sócrates, mas assim, a minha vida, eu estou falando isso não, eu quero saber como é que é a vida espiritual, né? Como se o prolongar de uma vogal fosse explicar melhor. E aí eu retruco de novo, perguntando, e como é que está a sua vida, né? Porque assim... Tem que prolongar, tem que prolongar. Tem que prolongar para dar o sentido da explicação. Tá certo. Muito bem. Porque assim, inclusive algumas respostas foram dadas aí, né? A vida, ela deve ser encarada como uma única, né? Nós temos uma única vida. Ora, nós estamos encarnados, ora, nós estamos desencarnados. Mas a vida, ela é uma só. Né? Então, como é a vida espiritual, é como está a sua vida. Isso pode parecer uma definição pequena, mas ela, se a gente for fazer uma reflexão, ela tem uma profundidade maior. Porque se a gente entende que a nossa vida espiritual está acontecendo, então nós começamos a nos preocuparmos com alguns aspectos daquilo que nós estamos vivendo. Porque isso é uma preocupação quando as pessoas fazem reflexão sobre a vida espiritual. Porque muitas vezes elas querem saber o que vai acontecer no futuro, né, quando desencarnar. Então, a vida espiritual é essa vida que a gente está vivendo. Aquilo que eu estou trabalhando, naquilo que eu estou trabalhando, nos relacionamentos que eu tenho agora, nas minhas reflexões em relação à espiritualidade de maneira geral, nas minhas interações com o divino, é o que acontece agora. Pegando esse gancho aí da interação do divino, há muita confusão entre esse viver espiritual e a prática de uma determinada religião. As pessoas entendem que a gente, para ter uma vida espiritual, para exercer uma espiritualidade aqui nesse plano, a gente tem que estar vinculado a alguma religião. É por aí que a gente tem que pensar a questão, Sócrates? Não, Ramiro, não necessariamente, né? Então, assim, a religião é uma formatação de uma prática espiritual. Mas não necessariamente você precisa ter uma religião formal, né? Ou visitar, ou frequentar uma religião para você se perceber como espírito, né? Porque você entender a espiritualidade é você se perceber como espírito. É claro que as religiões, de uma maneira geral, elas são facilitadores desse processo, né? Porque elas te levam, a maioria delas, né, te levam a você fazer uma reflexão mais profunda, se perguntando e buscando respostas para as coisas existenciais, né? De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, como é que vai ser a minha vida no futuro, né? Mas não necessariamente a religião, a gente não pode dizer assim, quem pratica a religião está sendo mais espiritualista daquele que não pratica, né? Porque esse é o pensamento comum de muitas pessoas, né? Sim. A partir do momento que a gente pensa em desenvolver uma espiritualidade, a gente entende isso como uma busca por um formato religioso. E isso é uma coisa muito presente no pensamento das pessoas. Então, o que você está dizendo aqui, se eu entendi bem, se vocês entenderam, é que essa vivência espiritual necessariamente não precisa estar vinculada a uma religião, a um formato religioso. Gostei até dessa palavra formato, que é coisa de tecnologia, formatar o HD, essas coisas. Até mesmo porque, Ramiro, assim, podem ter pessoas que vão frequentar uma religião, mas por questões envolvidas à sociedade, né? As pessoas frequentam tal religião, eu também vou nesse caminho. Há uma etiqueta social, ter uma religião. Isso. Então, vamos prestar conta à sociedade.
Eu conheço pessoas espiritualizadas que não frequentam religiões específicas, né? Muito bem. Bom, então, temos aqui que a questão da espiritualidade, ela não tem um vínculo direto com uma determinada marca religiosa. Não. Mas a gente vive numa sociedade que o estímulo a essa vivência espiritual, me parece que é uma sociedade que está meio que apagando esse estímulo, está tornando essa prática da espiritualidade pessoal uma coisa muito difícil. Como é que você vê esse mundo de hoje, esse modo de vida hoje do século onde nós nos encontramos, dentro do processo de uma pessoa que quer fazer essa conexão com esse espírito que você falou aí, que cada um de nós somos? Durante muito tempo, né, Ramiro, a nossa vida normal, digamos assim, ela era muito confundida com as coisas da religião, né? Então, isso aconteceu durante muito tempo, né? A gente obedecia a uma lei que era quase uma lei religiosa, né? Alguns séculos atrás, os políticos, os líderes políticos, eram os líderes religiosos, né? E aí veio assim a revolução científica, né? A revolução industrial, e a sociedade achou por melhor separar, né? Então, isso aqui é coisa de religião, isso aqui é coisa de ciência, isso aqui é coisa do trabalho, isso aqui é coisa do espírito. E cada vez mais isso tem se mostrado, né? A ponto de que a gente acaba vivendo uma espécie de uma ilusão, porque a gente nasce, né? A gente nasce para realizar alguma coisa em benefício do espírito, né? Quando o sujeito reencarna aqui, ele reencarna para realizar algo em benefício do espírito. Só que com o decorrer do dia a dia, isso acaba esquecido. Porque você tem que trabalhar, você tem que comprar um carro, você tem que casar, você tem que pagar a conta, né? Tem um monte de coisa para fazer, e a gente, às vezes, por exemplo, cai no erro de associar o trabalho em si como algo não espiritual, como só o benefício da matéria, o que não é verdade. Por que a gente não fica logo no plano espiritual? Por que esse negócio de reencarnar, vir para esse plano físico? Será que lá no plano espiritual, agora já entrando na questão mais do espiritismo, ficando só lá, não daria para desenvolver melhor essa espiritualidade? Será que a gente tem que vir aqui mesmo para passar, para ver o Bahia perder, essas coisas, né? Tem que vir mesmo para cá, para o mundo espiritual, para o mundo material, só que não dá para evoluir só no plano espiritual, não? Assim, os espíritos nos dizem, e nós acabamos comprovando na prática, né, que a condição espiritual, né, das pessoas que reencarnam no nosso planeta, elas ainda precisam da matéria para poder evoluir, né? Então, nós precisamos reencarnar por alguns motivos, né? Por exemplo, dá um exemplo assim, bem básico, né? A gente precisa aprender a melhorar nossos relacionamentos, aprender a perdoar. Então, imagina você no plano espiritual, sem um empecilho da matéria, você precisar perdoar alguém que você sabe que foi um assassino seu em outra vida, por exemplo, né? E aí a gente reencarna nessa vida, e de uma certa maneira a gente tem uma facilidade de poder buscar esse perdão. Claro que não vamos nos enganar, os espíritos se reconhecem, mesmo estando reencarnado no corpo físico, né? Mas, pelo menos às vezes, pela força da sociedade, você tem que trabalhar com aquele chefe, né? Você tem que suportar aquele vizinho, né? Você tem que aguentar aquele colega de trabalho, e que às vezes você olha para ele, né? E pensa assim, poxa, meu santo não bateu com dele, não tem isso? Né? A gente olha para alguém e fala, meu santo não bateu com dele. O que acontece, na verdade, é assim, você, que não é santo, né, reconheceu aquele espírito, que também lá não é essas Coca-Cola toda. E, de uma certa maneira, vocês se lembraram do problema antigo, né? Mas pela força das coisas, você diz, deixa eu ganhar meu quinhão aqui, né?
deixa eu me garantir meu negócio, eu vou suportar fulano de tal. Então, assim, eu só estou trazendo um pequeno exemplo da necessidade da gente reencarnar. Existem vários exemplos, né? Mas esse é um dos exemplos que a gente ainda precisa reencarnar, porque se fosse no plano material, a gente não ia nem buscar ficar próximo, quanto mais perdoar. Eu me lembrei aqui de uma historinha que talvez tenha a ver com essa nossa palestra aqui, essa nossa entrevista, esse nosso momento com vocês. Conta-se que um jovem, ele era muito desejoso de conhecer um grande sábio, e ele viajou uma longa distância para encontrar esse sábio. Ele viajou, era mochileiro, de mochila e tal, foi procurar esse sábio, e aí chegando à cidade onde morava esse sábio, ele começou a perguntar às pessoas onde é que ele morava, onde é que ele se encontrava, procurou dali, procurou daqui, até que conseguiu achar. Ele tinha aquela ideia, né, que o sábio, achar ele num lugar bonito, uma casa, aquelas fantasias que a gente, quando está buscando algo de especial, coloca na cabeça. Aí ele conseguiu bater na porta, não tinha ninguém, ele bateu mais uma vez, aquela casa era uma casa simples, mas é grande. Aí alguém abriu a porta, ele entrou, e ele queria obter algum ensinamento poderoso, ele estava em busca de algo que modificasse a vida dele, e ele tinha muitas dúvidas sobre as questões existenciais e etc. E ele tinha muita ansiedade de conhecer esse sábio. Quando ele entrou na casa, ele notou que a casa estava completamente vazia. Não tinha quase nada, era uma casa vazia. Ele achou estranho, né? Aí ele caminhou uns passos, tinha uma pessoa lá, e ele perguntou: onde posso encontrar o sábio fulano de tal? Ele disse: não, está no quarto. Quando ele se virou, ele entrou, continuou notando que a casa estava vazia e nada tinha lá. Aí, quando ele entrou no quarto, o sábio estava sentado lá num banco e tinha uma pequena estante com alguns livros, somente isso. Ele tomou um choque, né? Olhou para o sábio e disse: mas o senhor é o sábio fulano de tal? Disse: sim, senhor. O senhor mora aqui? Eu disse: moro. Mas onde estão as suas coisas? O senhor não tem nada? O senhor mora aqui, só tem esses livros desse banco, não tem mais nada? Aí o sábio olhou para ele e disse: sim, e onde estão as suas coisas? Ele disse: mas eu estou aqui de passagem. O sábio disse: pois eu também estou. É isso. Então, como é essa coisa? A gente está aqui no mundo, no plano físico, tem essa montanha de coisa que a gente tem que dar conta, família, trabalho, etc. E tem que encarar dessa forma, é por aí? Dá para ver que ele é um sábio, né? Ter esse tipo de compreensão que está aqui só de passagem. A gente tem mais coisa que ele aqui, tem água, sabe que foi que eu me inspirei aqui? Ó? Livrinhos aqui. Esse é o grande desafio, né? A gente mergulhar no plano material, mas mesmo ao mesmo tempo a gente entender que temos coisas especiais a fazermos aqui, né? Eu costumo brincar dizendo assim, que a gente não está nem num parque de diversão, embora a gente tenha nascido no Brasil, né? A gente não está nem no parque de diversão, né? Mas também a gente não está numa prisão medieval, né? Nós estamos aqui numa espécie de uma escola, né? Uma escola que vai nos ensinar a conviver com o outro, que vai nos ensinar as coisas do intelecto, as coisas da razão, mas que vai também nos ensinar as coisas da emoção, né, do espírito. Então, nós viemos aqui para aprender coisas. E cada um, né, tem algo a aprender. Cada um tem algo a realizar aqui. O que Adenauer chama de mito pessoal, né, Adenauer? Mito pessoal, né? Então, mas isso é para a palestra dele amanhã, não vamos entrar na palestra dele amanhã. Dele é essa. A gente vai se embaraçar. Nós temos algo a realizar aqui e é por isso que a gente deve reencarnar. Ô, Sócrates, consultando aqui minha pesca, né? Eu trouxe até meu óculos aqui, para poder ler. Você botou aqui vaidade e autocentrismo nesse mundo materialista,
As pessoas estão se sentindo vazias. Será que esse vazio tem a ver justamente com essa ausência de conexão com a sua realidade espiritual? Quando a gente dá muito valor à matéria, né, é assim, aquela história. A gente vai valorizar muito o acúmulo de bens materiais, mas daqui a pouco, sei lá, vem uma crise, em algum país, é um exemplo, tá? Não é nada que aconteça aqui no nosso... Vem uma crise assim e acaba se perdendo dinheiro, né? E aí, aquelas pessoas que apenas valorizam tal coisa, sentem, poxa, o meu chão está ruindo, né? O que eu vi, o que está acontecendo comigo? Aí, tem outras pessoas que valorizam muito o corpo, né? Academia, não que valorizar o corpo de uma certa maneira é importante, saudável para o espírito, mas academia demais, é plástica, é não sei o quê, estica dali, puxa daqui, né? Levanta o braço, acaba dando um sorriso, né? De tão plastificado que está. Mas vai chegar um momento que tudo tem seu preço, né? E a gravidade começa a pesar. E a pessoa começa a se deprimir, porque o seu corpo não é mais igual. E aí vem uma reflexão, né? Tem pessoas que é o apego às coisas também, né? O apego, inclusive, a outras pessoas. Então, chega momentos de crise, né? Crise pessoal. E esses momentos são momentos importantes, porque a gente deixa um pouco de lado aquilo que é supérfluo, digamos assim, ou que não é o essencial, e mergulha na nossa essência e começamos a fazer reflexões sobre o que é importante fazer aqui. Em relação a esse autocentrismo, né, assim, alguns séculos atrás, a gente acreditava, a humanidade acreditava que o universo girava em torno da Terra, né? Depois Copérnico colocou a teoria, muitos comprovaram, de que, na verdade, nós é que giramos em torno do Sol, e agora a gente já sabe que existe uma série de planetas girando em bilhões de estrelas, né? Só que o ser humano agora, ele acha, alguns seres humanos, né, acreditam que é uma outra teoria, né, é o egocentrismo. O universo gira em torno de mim. Então, esse modelo, né, de que as coisas foram feitas para atender às minhas necessidades, e não dessa necessidade do espírito, né? Necessidades da vaidade, né? Das coisas que ele quer de imediato, né? Acaba desviando o ser do seu propósito principal, né? A gente se acha a última bolacha do pacote, o último gole da Coca-Cola, né? Mas, na verdade, não é por aí o caminho. A gente tem que valorizar outras coisas, e quando o ser humano começa a valorizar o espírito em si, ele percebe que o universo não gira em torno da gente, a gente precisa se relacionar com o universo de uma maneira diferente, sem ser vítima, né, da vida, por exemplo, porque quem tem esse tipo de pensamento acaba se tornando vítima. Se as coisas não funcionam do jeito que ele quer, o universo está errado, Deus não gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Vamos ver então como é que as pessoas também responderam sobre esse exercício da espiritualidade, essa experiência da espiritualidade no plano físico, né? A gente perguntou também, atenção técnica, perguntamos às pessoas aqui nos corredores da nossa fundação: a espiritualidade pode ser experimentada no nosso plano físico? E vamos ver o que alguns dos nossos amigos responderam. O tempo todo. Nós estamos o tempo todo recebendo influências, recebendo intuições de nossos protetores, de nossos guardiões que querem nosso bem. E da mesma forma também influências para o lado negativo. Se a gente ouvir o diabinho ou o anjinho, é a gente que vai escolher o que é que a gente quer ouvir. Pode, a todo momento. A todo momento a gente sente uma sensação de conforto, de alento, um sussurro, uma intuição que chega sem a gente saber de onde. Então, a todo momento a gente está sentindo a influência e experimentando a vida no plano espiritual aqui. Claro que sim, a espiritualidade pode ser experimentada tanto como encarnados como desencarnados. Partindo do pressuposto que a vida é do espírito, quando estamos encarnados, nós experimentamos a espiritualidade nesse corpo físico, sim.
pode ser sentida a cada segundo, a cada instante. A gente, quando passa a ter entendimento o que é a vida espiritual, a gente sai, não precisa nem falar, são as suas atitudes, a sua forma de chegar, se dirigir ao outro, já é exatamente o exercício da vida espiritual. Assim, muitas pessoas responderam como se essa pergunta estivesse ligada à mediunidade, né? O que também é algo importante para a gente se sentir espírito, né? Mas não necessariamente no exercício da mediunidade a gente vai se sentir dessa maneira, né? O importante é que a gente se perceba como espírito, né? E que cada evento que nós participemos aqui, a gente perceba que é algo em prol do espírito. Por exemplo, eu falei mais cedo em relação ao trabalho, né? Muitas pessoas relacionam o trabalho como algo voltado para a sociedade materialista. É algo que só vai realizar coisas da matéria, vai acumular bem, né? Mas não, o trabalho em si é algo importantíssimo para o aprendizado do espírito, né? É claro que quando o espírito realiza um trabalho que esteja de acordo com a sua missão pessoal, com o seu desígnio pessoal, aquele espírito é um espírito mais feliz. Porque além dele aprender coisas novas nessa encarnação, ele está fazendo algo importante e que ele tinha planejado, né? Então, você ter essa experiência espiritual num plano material, não necessariamente seja algo ligado a perceber o espírito, embora eu acho isso importantíssimo também, né? Entendo que a prática da mediunidade, seja no centro espírita, seja fora do centro espírita, seja algo que todos nós devemos buscar, né? Evidentemente a gente viu nas respostas aí que essa palavra espiritualidade, ela foi colocada na terceira pessoa, né? A espiritualidade, aquela um ente espiritual, né? A que nos rodeia, os espíritos a que nos está aqui agora nos inspirando, etc, etc. Mas no nosso debate hoje o que importa é nesse nível do contato com a sua própria espiritualidade. Quero também dizer a vocês uma coisa importante. Nos últimos 10 minutos, vocês poderão fazer perguntas ao nosso entrevistado, né? Já que a interatividade é a nova, né, onda aí dos meios de comunicação, vocês poderão fazer as perguntas nos últimos 10 minutos. Eu avisarei na hora que disponibilizaremos o microfone. Temos duas, né, atendentes, comissárias de bordo aí, que vão disponibilizar a vocês a palavra. Tá? Mas Sócrates, eu fiquei pensando aqui, espiritualidade, materialidade, etc, etc, aí não sei por que me lembrei de Deus. Onde é que fica Deus nessa história toda? Essa relação, esse desenvolvimento da espiritualidade pessoal tem a ver com essa relação com Deus, que é o grande eixo digamos assim, do processo religioso, das religiões. Onde é que fica Deus aí nessa história? Excelente pergunta, viu? Essa é a pergunta, né, de 1 milhão. O ser humano busca essa conexão com o divino há muito tempo, né? É em função disso que nós criamos religiões, né? É claro que a gente ainda não consegue entender muito bem isso, então a gente já colocou Deus como se fosse um astro, Deus como se fosse uma pedra, Deus como se fosse um homem, né? Um antropomorfismo, enfim, Deus como se fosse uma pessoa, né? E a gente está começando a se perceber que Deus, né, a consciência divina, está dentro de nós. Então essa é uma busca que a gente deve continuar, porque para que a gente encontre isso dentro de nós precisamos mergulhar, né, na nossa espiritualidade, né? Ele não vai estar fora, ele vai estar dentro, né? E esse buscar Deus é um exercício espiritual, é como se fosse uma musculação espiritual. Você conhece o Dr. Deepak Chopra? Sim. Ele tem um livro,
o título agora que está me escapando, o título exato, mas ele é um livro que ele fala exatamente sobre isso, né? Salvo engano, é Como Conhecer Deus. Salvo engano, é isso aí. Tem muito tempo que eu li esse livro, mas é um livro extraordinário, porque ele faz justamente a defesa dessa tese, que o processo do autoconhecimento é, na verdade, o processo de busca de Deus e vice-versa. Então, quando você está buscando Deus essencialmente, você está indo na direção do seu autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, você mais se aproxima de Deus. Então, é uma via de mão dupla. É um livro muito interessante. Ele, inclusive, coloca fases desse processo, desde que o espírito, quer dizer, o indivíduo, está ainda com o pensamento primitivo nessa relação com Deus, e aí vai evoluindo para cada vez mais aprofundar-se nesse entendimento, e nessa integração se dá um processo profundo de autoconhecimento, e volto a dizer, e vice-versa. É muito interessante esse processo, aí entrando a questão do autoconhecimento e da espiritualidade, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá, é extremamente importante a gente se autoconhecer, né? Porque o autoconhecimento é uma busca pela nossa essência, né? Então, é fácil a gente, em alguns cursos, inclusive em algumas aulas da ULA aqui, eu brinco, né? E eu pergunto assim, quem é você? Né? Aqui no Centro Espírita, aqui tem uma maior quantidade de gente boa por metro quadrado, né? Então, aqui fica fácil, as pessoas falam, eu sou um espírito e tal. Mas, às vezes, quando eu faço isso num exercício, num curso fora de Centro Espírita, o pessoal começa a falar a profissão, por exemplo. Eu sou médico, sou advogado, ou então um papel na sociedade, sou pai, sou não sei o quê, né? Porque é difícil a gente dizer quem a gente é, né? Porque a gente não faz reflexões profundas, né? É claro que existe a maneira mais fácil, digamos assim, da gente fazer essa busca, que é uma maneira diária, uma forma diária da gente fazer esse tipo de reflexão. Mas aquelas pessoas que não fazem esse tipo de reflexão, aí chega um momento que a vida convida ela a fazer, né? Seja numa perda de algum ente querido, algum sofrimento com uma doença grave, aquilo ali que muitas vezes a gente pensa assim, que é um castigo de Deus, não. É apenas uma chamada para que a gente pare de ficar na superfície e olhe para dentro de nós, nessa busca do autoconhecimento. Tá? Deus, autoconhecimento e Jesus, o nosso tema central aqui da nossa Semana Espírita. Onde é que ele entra nesse processo de auxílio do indivíduo, no encontro com a sua própria espiritualidade nesse mundo que a gente vive? A gente, inclusive, viu um pequeno filme aí no início, né? Aquele Jesus é bonitão, né? Galã, né? Claro, né? Mas, independente de qualquer coisa, o que a gente viu ali? A gente viu um Jesus no ambiente da natureza, no campo, falando no mundo, e ele teve essa preocupação, quer dizer, não sei se a palavra adequada é essa, ele teve essa forma de colocar a mensagem dele estando realmente no mundo, né? Ele, inclusive, escolheu símbolos extremamente mudanos, o cobrador de impostos, as mulheres que eram rejeitadas, os doentes, quer dizer, coisas bem concretas faziam parte do cotidiano de Jesus e, de certo modo, a mensagem dele ali era uma mensagem de transcender aquilo sem deixar de viver aquela realidade, né? Isso. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente podia explorar um pouco com as pessoas. Assim, é meio óbvio a gente dizer que o modelo para essa questão de viver a espiritualidade numa sociedade materialista é Jesus, né? É um pouco óbvio, mas a gente tem que ficar batendo nesse ponto, porque Jesus conseguiu fazer isso melhor do que ninguém. E deixou a dica, deixou a trilha, deixou o caminho. Eu já parabenizei algumas pessoas aqui responsáveis pela Semana Espírita, mas parabenizo novamente a todos vocês que estão organizando. E eu parabenizei, além da organização que ser fantástica, do novo Jô Soares aqui do meu lado. Depois da Lipo, né?
Além disso, eu achei algo fantástico, foi a figura de Jesus que está exposta aí, né, nos cartazes e tal, que é um Jesus de calça jeans, né? Provocativo, né? Eu achei ótimo. Tem algumas né? pessoas que devem estar chegando assim. Eu com achei certeza muito bom. Está levantando alguma... Sandália, parece com a de Fernando que está usando ali, né? Eu acho que... sandália de diretor artístico, né? Fernando e Adenauer, diretor acho que ele teatral. duas, Então, assim, eu acho fantástico, porque Jesus ele foi muito simples. E não necessariamente por ele ter sido simples, porque ele não foi profundo. Ele foi muito profundo. Né? Ele conhecia as mazelas humanas, mas ele vivia naquele mundo. Né? Então, ele não se esquivava. Queriam transformar ele em político, né? Em salvador da pátria. Não, ele dizia, não, o meu reino não é desse mundo. Pô, mas que mundo é? Né? É um mundo diferente, né? Se teve um lugar que ele frequentou pouco, se a gente pegar no Evangelho lá, foram os templos. Isso, Quer dizer, poucas passagens. Inclusive fez um auê nos templos, né? Poucas passagens. Então, assim, a maioria das passagens não está no templo. E assim, ele não se recusava, por exemplo, a ir jantar na casa de um cobrador de imposto, né? Então, e assim, para a indignação das pessoas naquela época, né? Ele tocava em leprosos, o que era algo terrível, né? Ninguém fazia isso naquela época. Então, assim, ele digamos assim, é o exemplo maior de como nós podemos, numa sociedade materialista, porque se hoje é materialista, naquela época era também, né? A gente desenvolver um olhar, um aspecto espiritual, né? E como fazer essa ligação com o divino, né? Ele deixou uma dica grande, né? Porque quando foi perguntado, ele respondeu: o caminho é amar ao próximo como a si mesmo. O caminho é o amor, né? Essa é a grande dica de Jesus, fora todo o exemplo que ele nos dá. E a doutrina espírita, Sócrates, nesse processo de ajudar o indivíduo a exercer essa espiritualidade nesse mundo tão materialista, o que você poderia dizer assim para mim, o que você acha que é a grande contribuição do espiritismo, da doutrina espírita, para mim, para você, né? Você que está na TV Harmonia nos assistindo agora, confortavelmente em casa, qual a grande contribuição que o espiritismo dá para ajudar o indivíduo a encontrar com essa sua religiosidade essencial, sua espiritualidade nesse mundo tão materialista? Eu acho que o grande papel do espiritismo não é criar espíritas, né? Mas sim levar à consciência das pessoas que elas são espíritos, né? Então, é uma quebra de paradigma, porque as religiões, de uma maneira geral, isso nós todos já passamos, porque já tivemos inúmeras religiões, a gente entendia assim, eu sou Sócrates, 50 anos, nascido no Rio, mais baiano de coração, e eu vou agora pensar sobre o meu espírito, sobre a minha alma, né? O espiritismo ele faz um convite diferente, né? Eu sou um espírito eterno, imortal, um espírito em evolução, e que agora eu estou passando por uma experiência de ser o Sócrates, né? Essa é o grande paradigma e o grande convite do espiritismo. Como fazer isso? É claro, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa buscar essa transformação. Então é uma possibilidade de levar o indivíduo a essa percepção mais objetiva da sua realidade espiritual. Tem uma frase de Valdo Franco, eu não sei se essa frase é dele, mas eu já vi ele falar, né, que o espiritismo matou a morte. Isso. Essa frase assim, muito forte. O espiritismo matou a morte. Não sei se é dele, mas eu já vi ele falar na palestra, né? Matou mesmo a morte, o fim, o finite. Assim, finite. É claro assim, que a morte não existe, né? Mas é importante que as pessoas percebam e vivenciem isso. A gente que tem a vivência em reuniões mediúnicas, a gente recebe alguns espíritos, né, desencarnados, que eles não acreditam que morreram, né? Então,
mesmo estando desencarnados. Volte aí, porque o pessoal pode não ter entendido. Entender? Você pode repetir aí? Assim, os espíritos, o quê? Alguns espíritos desencarnados, eles não acreditam que morreram. Né? E Entendeu? aí não acreditam. É bem complicado, mas então, tudo bem. assim, a ideia do espiritismo é matar a morte, mas não é algo fácil. Né? Agora, trazer esse indivíduo a essa percepção e ter essa possibilidade de exercer. A gente também perguntou às pessoas, né? Por favor. Perguntamos às pessoas como é que você consegue, assim, uma coisa mais objetiva, né? Mais do nosso microcosmo do dia a dia. Como é que você consegue exercitar a sua espiritualidade com tantas distrações de consumismo, festa, necessidade de ganhar dinheiro, etc, etc, etc. Perguntamos às pessoas. Vamos ver o que elas responderam. Eu busco 2 instrumentos para me auxiliar nessa jornada. Eu busco a fé, que por meio de orações, e eu busco o estudo, né, juntamente com o curso básico aqui do Centro La Harmonia, para conseguir vencer as provas e expiações na vida material. Na verdade, a pergunta é como conciliar o terrestre, o terreno mesmo, né? Aqui o momento nosso, esse momento da nossa encarnação e essa comunicação com a espiritualidade. Olha, uma experiência pessoal é algo tão dinâmico e natural, né? Mesmo você trabalhando, consumindo, se divertindo, tendo amigos, mas essa consciência de uma vida espiritual, dessa conexão, né? Que eu chamo de uma filosofia de vida, eu particularmente exerço de uma forma muito tranquila e natural, sem grandes exercícios. Nesse momento eu consigo. Com tantas distrações, é preciso que essa relação com o divino, ela precisa ser vista em todos os pontos, né? Eu vejo muito assim em mim, sabe? Essa relação do templo, né? O templo em que o espírito de energia maior existe, sou eu. Eu acho que tem que conciliar isso mesmo. O desafio é esse, em você vivenciar tudo isso aí, não é? Da vida, que a gente está aqui, e ao mesmo tempo saber distinguir que a gente está aqui e a gente é espírito. Então vamos conciliar isso aí. Não é fácil, mas o propósito é esse, é um desafio. É a questão barroca da existência, né? Você vê que as pessoas ficam meio, né, assim, não, peraí, eu sou espírito, eu sou ser humano, eu não sou, né? Eu acho que, assim, a questão principal é a gente entender que as coisas que nos acontecem aqui estão a serviço do espírito, né? Nada acontece por acaso. Existe sempre alguma razão pelas coisas acontecerem. Então, seja a limitação material que a gente está passando, existe uma razão de ser. Ou seja, até mesmo a abundância de alguma coisa material que a gente tem uma razão de ser. Seja até mesmo para que a gente se contenha mais e não avance muitos sinais, né? Então, é algo que a gente deve buscar sempre, né? Entender que, como eu já disse, o trabalho tem a ver com a espiritualidade, as nossas relações têm a ver com a nossa espiritualidade, né? A gente ser verdadeiro nas nossas relações, porque muitas vezes a gente cria, ainda mais hoje em dia em tempos de redes sociais, né? Tem um amigo meu que falou, eu tenho 5.000 amigos. Eu falei, caramba, tá parecendo o Roberto Carlos, né? Quero ter 1 milhão de amigos, né? 5.000 amigos, né? Então, assim, o que na verdade a gente deve ter são relações importantes e sinceras, né? E que faça bem para ambos. E não é uma quantidade de pessoas que você tem lá só como amigos e tal, né? E quando você está nessa relação, é importante também você entender que é algo para o seu crescimento espiritual. Pois chegamos ao momento importante aqui da nossa atividade, onde a gente gostaria de oportunizar vocês poderem fazer perguntas sobre o tema, sobre esse desafio de viver a espiritualidade nessa vida
digamos assim, essa vida louca, agitada que a gente tem. Quem desejar fazer, nós já temos apostos aí, nossos auxiliares, pode só levantar a mão. Aqui, já temos uma pergunta, minha amiga aqui, por favor. Ela vai chegar o microfone para que você possa formulá-la. Boa noite. Boa noite. Eu sou aluna aqui da ULI, do ciclo 5, e é sempre muito bom poder participar da Semana Espírita e muito bom poder escutar vocês. A minha pergunta permeia muito do que a gente está vivendo essa semana. Estamos tendo uma semana extremamente agitada, onde vocês começaram a falar de rede social, de conduta, e eu acho que essa pergunta é muito relevante. Eu estava com ela inquieta para fazer aqui. A pergunta é a seguinte: tem pessoas de índole, caráter, coração, com religião ou não definida, e que todas resolveram se posicionar depois da votação do sim e do não histórica para o Brasil. E a rede social é um lugar que você termina descobrindo um pouco, se você faz uma análise um pouco mais profunda, do que tem dentro do coração das pessoas. E muitas pessoas que se dizem espiritualistas, espíritas, evangélicos e de diversas religiões se colocaram de maneira extremamente agressiva, tanto de um lado quanto do outro. Esse lado que eu estou dizendo é aquele episódio do cuspir ou xingar. Né? Foi um episódio muito forte, e aí, como eu sou uma pessoa que uso bastante rede social, até pelo meu próprio trabalho, eu pude observar o comportamento das pessoas e fiquei extremamente assustada. Aí a minha pergunta é a conduta moral da gente, independente da religião, não precisa ser levada muito a sério? Não é só frequentar um determinado lugar. Será que a gente não precisa fazer um exercício diário para dentro de nós e ver como nós nos comportamos como sociedade? Claro, A gente deve fazer sempre uma análise... Segue aí. A gente sempre deve fazer uma análise de como nós estamos, né? Será que eu estou aprendendo tudo? E qual é o seu nome? É porque a minha mediunidade não está muito boa hoje. Tá ótimo, Vânia. Vânia. Ô, Vânia, assim, eu costumo dizer que um centro espírita, uma casa religiosa, ela é uma espécie de uma academia espiritual, né? Na academia você malha os músculos, aqui você malha as suas convicções espirituais, né? Agora, a verdadeira prova é lá fora ou nas redes sociais, né? E é claro, assim, a gente ainda está crescendo muito, né? Ainda estamos buscando esse crescimento. Quando aperta o nosso calo, aí a gente acaba indo por esse caminho que você está colocando, né? Mas a gente não deve parar de tentar, né? A gente deve olhar, fazer uma análise, ver se a gente não exagerou, porque normalmente a gente sempre culpa o outro. O outro é que está sendo agressivo, o outro é que não está conseguindo me entender, é o outro que está assim. E aí, eu costumo até brincar que uma semana de espiritismo já é suficiente para comprometer toda a encarnação. Tem alguém que tem menos de uma semana de espiritismo aqui? Não, né? Semana então, de quê, rapaz? De espiritismo. Uma semana de espiritismo. Já compromete a encarnação toda. Porque assim, a gente acaba se tornando responsável, né? Porque a gente acaba conhecendo mais das coisas que envolvem uma energia, por exemplo, como essa de discussão. Então, se alguém tem que ser mais paciente, mais tolerante, né? Ouvir mais, respeitar mais, eu, pelo menos, penso assim, deve ser o espírita. Aliás, você falou da nossa sessão lá de votação. Não sei se vocês perceberam que Chico Xavier foi citado umas 3 vezes, pelo menos, né? O importante, nada. Importante não é. Não é? Não se pode mudar. Eu sou péssimo de frases. Mas ele foi citado umas vezes. É mais ou menos assim. Se você não pode fazer uma mudança, você... Também eu sou péssimo nessas coisas. Eu sei que ele foi citado, eu garanto a você. Eu e Ramiro somos péssimos nessas citações. Está escrito na porta, né? Você vê que negócio, né? É como eu disse, essa encarnação, se eu viesse protestante, ia ser um negócio complicado, porque o pessoal protestante grava os versículos,
tudo. Isso é um terror. Graças a Deus eu... Tem outra pergunta. Temos uma pergunta lá no fundão? Boa noite. Meu nome é Ricardo. Boa noite, Ricardo. Eu queria saber... Eita, tá falhando. Cadê o Ricardo? Você falou, Sócrates... Cadê o Ricardo? Não estou vendo o Ricardo. Ô, Ricardo, tudo bom? É porque está falhando o microfone à distância. Você falou sobre um indicativo da nossa vida. Eu queria saber o que é que diz para a gente se a gente está no caminho certo. O que é que são os nossos sofrimentos e a nossa felicidade que indica que a gente está indo para o caminho certo? O que é que a gente deve realizar? Como é que a gente faz para saber isso? Excelente pergunta, né? Quando a gente vem reencarnar, nós fazemos um planejamento da nossa reencarnação. E nesse planejamento, ele tem assim as linhas gerais do que nós viemos ou do que nós vamos aprender. As linhas gerais, não está tudo escrito direitinho, não. Linhas gerais, né? E nós nos comprometemos com isso, né? Nós também, porque a reencarnação é um projeto, né? Então nós escolhemos pessoas que estão ao nosso redor, os espíritos, escolhemos a pessoa que vai ser a mãe e o pai, né? As pessoas que vão ser a mãe e o pai, os que vão ser os irmãos, os mestres e tal, né? Então, quando a gente reencarna e a gente acaba se desviando dessa linha mestre que nós escolhemos, a gente começa a sentir problemas, né? A sentir tristeza, a sentir de que algo não está bem na nossa vida, ao que a gente comentou aqui, é um vazio existencial, né? Algumas pessoas percebem isso de uma maneira mais rápida e buscam alinhar de novo a sua vida com a sua missão pessoal. Outras não, outras vão deixando de lado, vai no Banda Lelê, né, deixa para lá, carnaval, futebol, São João, e aí chega um determinado momento que acaba, às vezes, num sofrimento, num momento mais doloroso da sua vida, e que ela faz uma reflexão mais... Assim, é uma oportunidade de fazer uma reflexão mais profunda, né? Então, assim, o espírito, ele acaba percebendo quando ele não está indo, digamos assim, no caminho certo. Eu queria dar uma ajuda ao meu amigo ali. Lembrando, mais uma vez, acho que com a lembrança do Dr. Deepak Chopra, que nos livros dele, tem uma passagem que ele ensina um processo de você tomar decisão. Isso pode valer também para você fazer a pergunta em relação a a sua questão de vida, a decisão que você está tomando, se você está indo no lugar certo. O coração é muito sábio, né? O centro cardíaco. Às vezes a gente fica numa dúvida racional, intelectual. A melhor coisa é sentar, fazer silêncio, respirar e faz a pergunta ou pensa naquilo que está fazendo e veja se você se sente bem. Sabe? Se aquela resposta aqui, o coração vai te dizer. Mais às vezes do que a razão. É um exercício que cada um pode fazer. Pensa naquilo, você se sente bem, estou fazendo tal coisa, é por aqui que eu vou. Não tem errado. Pede ajuda aos amigos espirituais também, aí né? pede mais uma Faz forcinha, oração, pede ajuda aos amigos mas espirituais. Mas o coração é sábio. Faça a pergunta ao seu coração, que ele vai lhe dizer se você está indo no lugar certo ou está desviando da rota. Se estiver desviando, vai lá e corrige e vem para o caminho certo. E aí, temos mais tempo aí, Ramiro? Temos aqui. Aqui. E ela disse que ia fazer uma pergunta para mim. Para ela disse que ia fazer uma pergunta. A linha de frente. A tropa de elite aqui, só a tropa de elite aqui. Boa noite, meu nome é Sandra, eu sou uma das colaboradoras também da Universidade Livre do Espírito e vocês estão de parabéns, antes de tudo, parabéns à casa. E eu falei mesmo que eu ia te fazer uma pergunta, né, porque é algo que me inquieta muito, eu acho que esse tema tem tudo a ver com que eu vou, com as minhas inquietações. Dentro de um contexto mais universal, a gente tem visto líderes religiosos utilizar a sua crença e, assim, até negar
a sua vida material em prol dessa crença e leva multidões, como, por exemplo, o Estado Islâmico. E a gente começa a perceber que é de um magnetismo tal que as pessoas deixam de viver a sua própria vida, né? Como é que o Espiritismo vê isso? Como é que você vê isso? O que tem de errado? O que tem de certo? Como é que o Espiritismo vê isso? Assim, primeiro a gente entende que a gente deve respeitar todas as religiões, né? E que problemas desse tipo não é um problema de uma religião, é um problema das pessoas, né? Ainda existe muita raiva, muita violência, muito medo no coração das pessoas. Nós mesmos, cristãos, já fizemos isso. Tudo bem, há 300, 400 anos atrás, nós utilizamos em nome de uma religião coisas desse tipo, né? Então, não é a religião em si, são as pessoas que precisam aprender com as coisas boas que todas as religiões têm a nos ensinar, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que talvez nós estejamos vendo os últimos absurdos humanos, né? Daqui a um tempo a gente vai já entrar no novo nível. Vai ter que migrar para algum lugar, né? Talvez, A gente está vendo os últimos absurdos humanos. Né? Deixar a gente dar uma arrumada Mas no Brasil planeta. também tem muita coisa ruim, né? Muitas crianças ainda morrem de fome, pessoas são assassinadas de maneira brutal. Então não é só fora daqui, não. Aqui no Brasil ainda acontece muito. Tem o mosquito da Zika. Instituições como a La Harmonia ajudam a gente a amenizar tais coisas, né? Ok. Mais perguntas? Olha lá. Voltamos para o fundão novamente. Boa noite, meu nome é Ricardo. Ih, não está pegando. Boa noite, meu nome é Ricardo. Xará também dali do colégio. Ricardo também? Também. Eu fiquei em dúvida sobre como foi falado do ateu. Porque eu vim na segunda-feira aqui, vim na terça e vim hoje e aprendi muito no propósito de uma casa religiosa nos oferece. E também já tive problemas dentro de casa, que, por exemplo, saí chateado com minha esposa, e cheguei numa casa espírita, numa palestra, e dizia, perdoe, tenha paciência, o outro está... Então, eu queria você entender como o ateu, ele consegue, sem uma religião, ele dá prosseguimento à vida espiritual dele, sem o apoio de uma religião. Pelo que eu entendi, você está perguntando se o ateu pode viver de uma maneira espiritual, é isso? Se ele consegue dar esse andamento na vida espiritual dele, na evolução, sem uma religião, porque eu fiquei sem entender, porque, como eu falei, eu consegui muitas coisas me melhorar na minha vida espiritual através da religião. Isso, E eu tenho um cunhado que ele é ateu, e é uma pessoa boa, é uma pessoa... Cunhado é fogo. Mas só que eu vejo muitas coisas nele, que se ele tivesse dentro de uma religião, ele teria as pessoas melhor, espírito melhor. Então, eu vejo essa dificuldade de você conseguir essa evolução sendo ateu e não frequentando uma religião. Ô, Ricardo, o pessoal deu risada porque um monte de gente conhece meu cunhado. É gente boa. Ô, Ricardo, assim, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Então, essas pessoas que dizem que é ateu, que não acreditam em nada e tal, aí tem aí os psicólogos que me ajudem, por favor, eles estão negando algo que, na verdade, eles gostariam de buscar mesmo, né? Mas cada um tem o seu tempo, tá? O importante é, de vez em quando, você oferecer, né? Ó, quer ir comigo lá no Centro Espírita? Né? Então, de vez em quando, né? Claro que encher muita paciência, ficar doutrinando, eu não acho muito legal. Mas se coloque sempre à disposição de poder ajudar alguém que esteja relutante na sua busca espiritual. Tem aquela coisa, né, só para completar, se você participa de um grupo que está imbuído de um propósito de buscar essa espiritualidade, é claro que você vai ser apoiado nesse grupo, isso vai ajudar. É sempre bom você estar inserido num contexto maior que lhe estimula a você na mesma direção, que tem os mesmos objetivos que você tem. Isso, do ponto de vista, é muito bom. Acho que temos aí praticamente, temos aí uma pergunta e meia, duas aí, porque o tempo... Vamos fazer da senhora. Boa noite. Meu nome é Cecília, eu sou aluna da ULI do ciclo básico. Eu gostaria de saber se
Para mim, reformulando a pergunta, Jesus é o espírito mais puro, mais perfeito e de maior luz que existe. Eu gostaria de saber se a doutrina espírita já admite a existência ou a possibilidade de vir a existir algum espírito de maior pureza, de maior grandiosidade. Digamos assim, ao redor do nosso planeta, a gente entende que o espírito mais evoluído seja Jesus, né? Inclusive, é o grande, digamos assim, o grande gestor do nosso planeta, né? Agora, igual a ele, sim, né? Tem pelo universo, né? Existem vários espíritos do mesmo categoria de Jesus pelo universo, né? Aliás, nós estamos fadados a isso, né? Todos nós aqui estamos fadados a sermos iguais a ele, né? Então, vamos buscar logo começar a trilhar esse caminho pela dica que ele nos deu. E gostaria também, rapidamente, de tirar uma outra dúvida, rapidinho. Eu queria saber se nesse projeto de reencarnação que a gente faz e que vem para cumprir, a gente escolhe pai, mãe, irmãos. A minha pergunta é: todas as pessoas que passarem nossa vida, que interagirem conosco, todas elas também fizeram parte da programação? Não. Assim, as pessoas mais próximas, sim, nós escolhemos, né? Nós já chegamos num determinado estágio que nós vamos projetar nossa próxima encarnação, por exemplo. E como nós projetamos essa. Quem vai ser minha mãe, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha esposa, marido, filhos, né? Então, nós fazemos um grande combinado, né? Claro que não necessariamente vamos seguir, porque a gente acaba tendo os desvios, né? Agora, a gente vai conhecer gente nova também, ainda bem, né? É bom conhecer gente nova, né? E gente que vai poder ser nosso amigo e vai continuar essa nossa jornada aí, né? Então, nós vamos sempre estar conhecendo novos amigos, novos irmãos, novas pessoas para darmos prosseguimento à nossa jornada. Falo muito, Ramiro? Não, você fala bem. O tempo aqui é curto. Você não usou aquele negócio que o Jô Soares usa. Sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Mas é porque a coordenação já subiu bandeirinha vermelha, amarela, verde aí. E os anunciantes, né? De repente, você sabe que tem os comerciais, senão não tem como pagar a conta. Então, nós chegamos realmente ao fim desse momento. E vocês gostaram? E só vai ter que fazer aquele exercício de novo. Deixa eu perguntar de novo. Vocês gostaram, pessoal? Agora...